Olá, olá, muito boa noite. Hoje, quinta-feira, maravilhosa, uma live especial. Aguardando vocês chegarem, muito boa noite. Que possamos hoje estar aqui conversando sobre algo extremamente importante. Vou aproveitar para cumprimentar a Graciele, doutora Graciele. Ei, Gilmara querida, olha o Tarcísio. Olha, o Jonas, é Jonas? Ai, não sei. Ele esteve comigo outro dia. Graziela, queridos todos. Olha a Valcira, olha a Bianca. Muito boa noite, querido. Prazer em vê-lo. Olha a Cristina, olha a Fernanda. Boa noite. Olha a Cris, boa noite. Olha a Vanessilka. Muito boa noite. Vanessa Borges. Oi, Vanessa. Olha só quem entrou. Nada mais, nada menos que a minha irmã de caminhada, Sandra Zanetti, diretamente de Guarapuava. Minha linda, prazer ter você aqui. Olá, Gilmara. Gilmara consteladora com cavalos. Lá em Minas, quero uma hora ir aí ver você. Vamos combinar, Gil? Quero muito ver você, quero estar aí no seu campo com as constelações. Olha a Lucélia. Olha, gente, eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu gosto de contar das pessoas. Eu gosto de contar das pessoas, né? Maravilhoso, né, Tarcísio? Grande parceiro, Tarcísio, viu? Constelador, um aluno maravilhoso. E Sandra Zanetti, também te gosto pra caramba. Nossa, tenho aqui a Marisa lá do Rio Grande. Uma alegria conhecê-la, Conheci o marido dela também, boa noite. Sabe, gente, relação é isso, sabe? Amigo é isso, amizade é isso, sabe? Amor é isso. É nós podermos nos cumprimentar de uma forma maravilhosa assim, não é? Ei, Gilmara, eu quero muito ir. Vamos conversar, você me conta dos workshops e eu posso me preparar para ir até você. Quem sabe vai mais gente junto, não é? Vai ser maravilhoso estar com você aí. Muito bom. Olha a Sandra. Oi, Sandra. Boa noite, querida. Boa noite. Falem para mim de onde vocês estão falando comigo. O Binato, que é o marido da Marisa. Dá um abraço nele. Tão lindo ele contando para mim lá no Rio Grande. Eu já li o seu livro. Nossa, assim, uma delicadeza, né? Um amor, um carinho. É maravilhoso. É isso que mantém a gente assim, não é? Nesse alto astral, nessa energia, isso nos ajuda a passar pelas adversidades. Aguardando vocês chegarem, avisem as pessoas. Olha, alguém da Luz Perfeita, Luz Perfeita, é isso? Bom, enfim, contem para mim de onde vocês estão falando comigo. Olha a Marisa, a Rosmari, enfim, muito boa noite para todos vocês. Já estamos com um grupo maravilhoso aqui conosco, sempre a professora Elza Carvalho, para quem não me conhece, moro aqui em Curitiba, falo com vocês aqui do nosso espaço maravilhoso, Viver e Conviver, e estou aqui hoje para falarmos de um assunto extremamente importante, que é como que está o dinheiro, qual é a nossa relação com o dinheiro, de que forma que nós lidamos com o dinheiro. Então, bem-vindos todos vocês que chegaram aqui e vamos lá. Depois a Bianca pode acolher vocês, pode dar boa noite também. Se vocês quiserem deixar perguntas, vocês deixam, por favor, não é? Olha a Tânia, tem alguém aí que é Carvalho também, assim como eu. Que maravilha, viu? Eu sou Tânia, muito bom. E eu sou a Elza, para quem não me conhece. E para quem me conhece, eu também sou a Elza. Aproveitar para agradecer a minha participação no congresso do IBCF, junto com o Inácio, com o Andrei Moreira, com o Bertati, com o Bruno, nossa, a Migliari, gente, é tanta gente maravilhosa que estava comigo lá, sabe? Alguém está dizendo que está falando comigo de redenção no Pará. Me contem de onde vocês falam comigo, maravilhoso. Hoje, então, falaremos sobre a nossa relação com dinheiro. Quis trazer esse tema para vocês, né? Já há tempo que a professora fala sobre isso, contando para vocês também que eu tenho
um canal no YouTube, né, Karen? Karen, querida, tem um canal no YouTube que é Elza Carvalho Constelações Familiares. Esse é um canal onde eu tenho lá muito conteúdo. E dentre os conteúdos, eu também tenho sobre dinheiro. E talvez tenha sido uma das primeiras terapeutas sistêmicas a colocar conteúdos de constelação familiar num canal aberto, não é? No digital. E é maravilhoso a gente poder ter contribuído com o legado de Bert Hellinger, né? E como diz o meu amigo Dr. Bertatti, né, que eu tenho em meu coração, ajudou a trazer Bert Hellinger logo no começo, não é? Ele diz, Elza, nós seguimos no legado do Bert, mas a gente acaba também, pela nossa postura, pelo nosso caminhar com as constelações, a gente acaba também criando um legado. Então, gratidão profunda por tudo que vocês também me entregam. Estou recebendo gente da Bahia, gente de Campo Largo, né, Patrícia? Gente do Rio Grande do Sul. A minha irmã de caminhada, meu Deus, Rosana Isse, que maravilha! Nossa, olha lá, Sandra, Rosana Isse, minha linda, lá de Campo Mourão. Então, gente, olha, estar aqui, sabe? Estar aqui para falar com vocês, para contar um pouco sobre isso. E o que foi o Congresso, não é? O que foi o Congresso? Foi maravilhoso, conteúdos fantásticos, fantásticos. E eu pude também contribuir um pouco, né? E me foi dada a honra de encerrar com a minha vivência, a minha palestra, 2 dias de uma completa imersão para nós nos continuarmos no estudo com as constelações familiares. A gente vem de um tempo muito longe com as constelações familiares, né? Então lá no YouTube, no canal do YouTube, vocês encontram muitos vídeos sobre pedagogia sistêmica, sobre dinheiro, sobre amor, sobre família, sobre tudo que vocês possam imaginar, vocês encontram lá, não é? Então, se puderem assistir, e deixe lá os recados para a professora, que eu estou sempre por lá dando um oi também. Então, vamos lá. Hoje quero falar com vocês, né, mais uma vez, sobre a nossa relação com o dinheiro. É um dos assuntos que também me pergunto muito, além da relação de casal, além de amor, além sobre mãe, sobre pai. Sobre sintomas, que me perguntam muito sobre sintomas. Eu quero dizer a vocês da importância de nós trazermos aqui, não é? Tem alguém aí me cumprimentando, viu, Bianca? Olha lá, a Débora Viana. É. Sabe, uma hora vamos abrir uma live só para conversar? Não vai ser maravilhoso, gente? Vai ser maravilhoso, né? Então, mas temos algumas novidades que depois eu conto, mas eu quero entrar no conteúdo para poder fazer jus ao horário, né? Eu vou pedir para a Bianca. Bianca, você pode pôr aquele reloginho aqui para mim? Porque fica mais fácil de eu me controlar aqui com os horários. Obrigada. Assim, prosperidade, abundância. São dois temas que têm, de fato, permeado os conteúdos, mas permeado o interesse das pessoas em querer aprender sobre essas duas possibilidades que vão fazer diferença na nossa vida. E do que se trata a prosperidade? E do que se trata a abundância? Por isso, hoje falaremos sobre a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro, ele está muito junto, dentro, faz parte da nossa vida. A forma como nós nos relacionamos com o dinheiro vai contar para nós todos como é a nossa relação com a vida. A forma como eu lido com o dinheiro, o jeito que eu uso o dinheiro, ou uso mais ou uso menos, a forma como eu me dirijo ao dinheiro, o jeito que eu falo sobre o dinheiro que está comigo ou que chega até mim. E quando nós vamos falar sobre a nossa relação com o dinheiro,
Nós precisamos lembrar então que essa nossa relação, ela está comprometida, ela está numa relação muito forte, ela sofre, entre aspas, não é? Ela sofre muito as interferências de algumas crenças que nos foram entregues enquanto pequenos. Então, nós podemos falar que a nossa relação com o dinheiro, ela está cheia, recheada, enxertada de como nós fomos condicionados com relação à prosperidade, à abundância e o que de fato representava o dinheiro na nossa família. A nossa relação com o dinheiro, ela vai vir a partir daquilo que a gente até ouviu enquanto pequena. Das contas que se fazia, aquilo que se dizia, da falta que também se vivia, aquilo que a mamãe falava, que o papai falava, a forma como se organizavam as compras da casa. E também podemos dizer aqui das brigas, das confusões e muitas vezes até de separações por causa de dinheiro, né? Famílias que muitas vezes lidavam com dívidas muito grandes, né? Então nós fomos permeados por todas essas informações primeiras e fomos condicionados de como nós agiríamos com relação ao dinheiro, né? E muitos de nós cresceu dentro disso. E muitos de nós faz um esforço muito grande para romper com essas crenças. Com isso que nós somos condicionados, com isso que nos passaram sobre o dinheiro, né? E vinha sempre, é isso, né, Cristina? Vinha sempre dentro de uma fala assim, ó, de rico e pobre, né? Éramos divididos nisso, né? Eu me lembro assim de coisas que eu ouvia que depois, com o tempo, já mais madura, né? Eu pude então contemplar um pouco isto, e principalmente no meu curso de sistêmica e também de PNL, eu pude olhar para algumas crenças limitantes que eu tinha e eu pude então abatê-las a partir da compreensão. Eu pude sair dos condicionamentos que eu tive com relação a dinheiro. Por exemplo, rico, pobre não se mistura com rico, né? Ou então, outra coisa também que tinha na minha casa era a coisa do sacrifício ligada ao sacrifício como uma possibilidade de ser amado por Deus. Nossa, essa foi uma crença que eu tive que desmistificar, não é? Então, se fazia uma mistura sobre isso, não é? E a questão do trabalho, sabe? Eu me lembro, assim, dos condicionamentos que eu tinha, assim, de como tem que trabalhar muito. Se quiser vencer na vida, você tem que trabalhar muito. Outra crença também, vocês vão me dizendo aí se isso aí chega para vocês também, se isso aí ressoa em vocês. Ou então, trabalhar muito. Que sem esforço não conseguimos nada. Outra crença, aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, eu quero que vocês vão identificando como que você se relaciona com o dinheiro, que tem tudo a ver com esses condicionamentos, com isso que você aprendeu, com isso que você vivenciou. Só que eu me lembro que isso tudo vinha muito forte para nós e vinha uma ideia de que tinha que se esforçar para poder ter alguma coisa. E essa história que o que vem fácil, vai fácil, né? E não é verdade. A gente começa a compreender, a gente cresce, amadurece, não é? E nós vamos compreendendo que essas crenças foram crenças que estabeleciam um certo poder sobre as pessoas, né? Quando nós identificamos essas crenças, nós podemos sair delas. Quem de vocês aí não se lembra vocês devem ter ouvido falar que dinheiro é sujo? Como? Se é o dinheiro, olha aqui, olha, a Sandra, né, minha querida, trouxe aqui, ó, tem que ralar muito para ter dinheiro.
Tudo isso também nos mantinha dentro de um poder, sabia? Nós éramos castrados em pensar em abundância. Aliás, era um termo que nem se usava. Também aí, a partir dessas crenças limitantes, crenças castradoras, não é? Também tinha coisa que era assim, sabe? Manter a gente no esforço. Então, a gente tinha como se fosse um tapume, né? Como se tudo aquilo fosse uma verdade, né? Dinheiro não dá em árvore. É outra coisa que meu querido aí trouxe para mim, não é? E é verdade, isso foram coisas que a gente vai ouvindo. Mas também não usava, ó, isso tudo é escassez. Olha, queridos, quando eu relacionei as crenças que eu queria mexer, foram acho que 6 ou 7 que eu quis mexer. Mexer no sentido de olhar e discordar daquilo e dizer, isso não vai mais fazer parte da minha vida. E como que a gente faz isso, né? A gente ressignifica tudo. Claro que dentro da sistêmica, a gente aprende a pedir licença para aquela família, né? Para não precisar se esforçar tanto como eles se esforçaram. Então, reconhecer o que eles fizeram, porque eles entendiam assim. Porque é assim que eles viviam. É assim que eles acreditavam. Como eu também. Por um bom tempo eu acreditei. Quando eu relacionei as crenças, que eu comecei a ressignificá-las, eu descobri o padrão da escassez. A Érica Calais, lá de Maringá, ela diz, eu não conhecia a abundância na infância. E tinha abundância. Entendem isso? Aí alguém vem com uma frase maravilhosa e diz, dinheiro para mim é solução. Agora que a gente ouve falar isso. Agora que a mãe ouve, agora que nós ouvimos falar sobre isso. Que dinheiro é uma coisa maravilhosa. Que devemos abençoá-lo, que devemos respeitá-lo. Mas olhem, quando eu identifiquei as crenças, gostaria que você, de papel aí, caneta, se vier alguma, já marca, porque eu vou chamar vocês para domingo continuarmos com o assunto e com exercícios práticos, não é? Então, eu descobri que era tudo escassez. Tem uma coisa assim que eu também aboli da minha vida. Correr atrás do dinheiro. Entendeu? Nossa, precisamos correr atrás. Correr atrás do quê? Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro não te vê. Pelo contrário, quanto mais você corre atrás dele, mais ele toma distância. Então, a nossa relação com o dinheiro não é somente com aquele valor que eu recebo lá, mas tem a ver com todo esse capital intelectual, com todas as nossas crenças, com tudo aquilo que eu vivenciei com a minha família, né? Aí alguém traz aqui, né, que a mãe falava que o pai saía para trabalhar e ralava muito para trazer dinheiro para casa, que o pai dava duro de tanto trabalhar. Como se e isso pesava para a gente. Mas nós não fomos, porque eles também não tinham conhecimento, de dizer a maravilha que era poder trabalhar. Gente, quando nós falamos em trabalho, nós falamos de uma força criativa que nós temos e que nós vamos para o trabalho. E nós desenvolvemos a partir da nossa inteligência, a partir da nossa capacidade criativa. Então, o dinheiro, ele é fruto de um trabalho maravilhoso que nós fazemos. Se nós respeitamos o nosso trabalho, a gente precisa urgente respeitar o dinheiro. Alguém traz aqui, né? Eu queria tanto que o JP, João, deve ser João, né? Ele fala assim, se der para pagar as contas, tá bom, escassez pura. Mas sabe, querido, eu só fui descobrir que tudo aquilo que eu ouvia nas famílias e também nas famílias dos meus parentes, não é? E parece que uma pessoa, quando ela tinha mais abundância, ela era vista como alguém assim com poder extremo, sabe? Um poder extremo, né? E não é verdade. Uma pessoa que tinha facilidade para negócios, uma pessoa que tinha facilidade, aprendia, fazia. Mas nós não ouvimos a palavra escassez, e era escassez.
O trabalho é que dignifica o homem. Isso eu fiz caligrafia e não fala para ninguém, mas eu passei essa frase para os meus alunos fazerem caligrafia. Só o trabalho dignifica o homem. Quem falou? Quantas outras coisas vão dignificar a nossa vida, não é? Tudo isso para fazer o quê, não é? Tem questões que envolvem tudo isso, né? Manter a gente nesse sacrifício, nessa escassez, não é? Então, de repente, nós começamos a ganhar consciência sobre isso. A gente começou a ganhar consciência. Nós fomos percebendo que a gente pode fazer diferente. Mas onde eu estou com relação ao dinheiro? O que eu começo a duvidar? Do que eu começo a duvidar? Daquilo que eu fui condicionada. E que muitos de vocês aqui também podem ter passado por esses condicionamentos. Por exemplo, hoje, né, já muito pequenos, nós já vemos já alguns lugares ensinando e famílias inteiras que ensinam já suas crianças a olharem para o dinheiro, sabe? Assim, a utilizarem o dinheiro de uma forma boa, né? Fazer sobrar o dinheiro, já ensina a dividir, o quanto que vai guardar. Não guardar porque vai faltar, que é outra coisa também que a gente precisa falar aqui. Então, se a gente vai falar de relação de dinheiro, a gente precisa conversar sobre isso. Qual é o seu pensamento sobre dinheiro? Quando chega a palavra abundância, o que é abundância para você? Querem ver? Uma mesa farta, hein? Lá tem comida suficiente para 3, 4, 5 pessoas. Todos se sentam à mesa, abençoam, né? Tem um sinal de respeito com toda a comida que é colocada sobre a mesa. Nesse momento, quando você se senta e você vê aquela mesa farta, com tudo ali que é necessário para, isso se chama abundância. Fruto do trabalho, às vezes, de uma pessoa, 2, 3 daquela casa. Mas a forma como eu comprei esses alimentos, o jeito que eu lidei com esses alimentos, a forma como eu agradeço por esses alimentos, eu estou também agradecendo pelo trabalho que meu pai, que minha mãe ou alguém da família tem e que trouxe aquele fruto do trabalho e com aquilo pôde comprar o alimento, pudemos bater a mão no interruptor e acender a luz, pudemos lá no fogão para ferver o leite ou fazer o café ou fazer Bianca, será que tem uma caixinha de lenço? Ou fazer um chá. Graças a Deus pudemos ir lá e abrir o gás, acender o fogão. E mesmo se nosso fogão for a lenha, eu comprei a lenha. Então, o dinheiro, a soma disso tudo, significa, o dinheiro precisa estar numa relação que a gente precisa entender que ele nos mantém na vida. Quando que um dia eu pensei que eu estaria contando essas coisas para vocês? Porque é assim que eu vejo o dinheiro. Eu lido com o dinheiro numa alegria. Porque é necessário. Então eu atendo alguém, fazemos constelações, criamos cursos, enfim, são tantas coisas, os livros, agora nós temos as nossas essências próprias, né? Logo estarão à venda na loja integrada também. Então a gente produz conhecimento e as pessoas nos contemplam com aquilo que é devido, que seja pago. É uma troca maravilhosa. Mas depende muito de como eu tomo isso. Não é? Então, para eu viver essa alegria, se vocês olharem para mim, o meu corpo está contando isso para vocês. Olha o lenço que eu pus aqui, ó. Pura flor. Olha quantas cores. Muitas cores, né? E onde eu estou fazendo a live com vocês? Na minha sala aqui de treinamento. Uma sala ampla, gostosa. Se fizer calor, a gente abre todas as janelas e a gente vai enxergar o jardim lá fora. E aí tem um vento que sopra gostoso. Mas se não for possível, nós temos o ar-condicionado. E sem dó e nem piedade que vai usar o ar-condicionado. Porque eu penso no quê? No bem-estar da pessoa que vai estar aqui comigo.
Isto é abundância. É uma relação entre aquilo que eu acredito e confio que o fruto do meu trabalho me dá. E que se chama dinheiro. E tem vários nomes, né? São cédulas, são moedas, o cartão de crédito que é dinheiro ao vivo, não é? E que muitos de nós desrespeitam o cartão de crédito, né? Estoura os limites todos. Então, isso é desrespeito. O dinheiro, né, Ana, Michele, querida, o dinheiro, né, ele estabelece uma relação conosco. A gente precisa compreender de uma vez por todas, tudo é energia. A forma como eu falo com vocês, aquilo que vocês estão lendo no meu corpo, sabe? Eu recebi vocês com flores amarelas hoje, ganhei da Cici. Gente, uma linda, uma aluna minha. Olhem lá para vocês verem. Não é gostoso? Não é muito bom? Se vocês olharem um pouquinho mais na parede, olha a mandala. Ó, é sol, sol, muito sol, é calor, sabe? É uma coisa assim de... Então, tudo vai mostrar onde eu estou na relação com a vida. Então, nossa, a minha relação com o dinheiro tem a ver com a relação com a minha vida? Sim. A forma como você lida com a vida é a sua forma como você vai lidar com aquilo que você compra, com aquilo que você compra de presente para alguém, aquilo que você, entende a relação do dinheiro com aquilo que o dinheiro traz para a sua vida. Aquele livro maravilhoso que você comprou, não é? O congresso que você veio aqui em Curitiba, começo de agosto. Você investiu. Ah, mas foi um ticket bem acessível. Não importa. Você investiu. Então, prestem bem atenção nisso. A relação minha com o dinheiro é na mesma proporção que eu me relaciono com a vida. Mas para isso, lembra que a professora falou no começo? Eu precisei identificar quais são as crenças limitantes que nós temos sobre dinheiro. Aquilo que eu ouvia minha mãe dizer. E aqui tem algo que eu quero falar com vocês que é importantíssimo também. Muitos de nós estamos numa crença de que vai faltar. Essa é uma das piores. Essa é uma escassez tão grande, sabe, que nos arrebenta. Não deixa a gente ir adiante. Eu vou guardar dinheiro porque vai que eu tenho uma necessidade. Adivinha? Vai ter necessidade. Eu vou guardar dinheiro, vou guardar parte desse dinheiro porque vai que eu preciso. Vai que acontece alguma coisa. Gente, eu dizia isso também, assim, ó. Vai que acontece alguma coisa. O universo, ele não entende o bilhete. O universo, ele entende frequência. Vai que acontece alguma coisa. Para justificar isso que você está falando, ó, eu até poderia comprar isso para você, fazer isso, fazer aquilo, poderia melhorar a casa, poderia até investir em alguma outra coisa, comprar um carro melhor, comprar uma viagem, comprar uma massagem, comprar um floral delicioso que está precisando tomar, né? Fazer um check-up, ou então, sabe, fazer uma viagem. Acho que viagem, eu tenho vontade de pescar, nunca vai. Vai pescar. Eu tinha vontade de fazer uma terapia. Faça terapia, converse com alguém. Então, o que foi que a professora mudou? Ao invés de eu guardar o dinheiro, caso eu vá precisar e possa acontecer alguma coisa, eu trabalhei na abundância. Essa forma de falar é escassez, é menos. Usa o dinheiro, olha para o dinheiro como algo assim pesado, forçado. E o dinheiro é energia. Agora imagine, ouçam isso. Nossa, puxa vida, controlei meu cartão, fizemos aqui a planilha, nossa, conseguimos, olha, as dívidas estão todas pagas, equilibramos todas as finanças. Ai, que maravilha! E sobrou uma grana, que é maravilhoso, né? Isso é inteligência, né?
saber usar o dinheiro com inteligência e com alegria. Bom, então chegou a hora, eu vou começar a reservar uma grana, porque, né, de repente, aparece uma grande oportunidade aí, eu posso trocar o carro da família. Ou nós podemos trocar, fazer uma reforma na casa, não é? Deixar mais bonita, ou podemos fazer aquela viagem de navio que a gente tanto queria fazer, né? Porque a gente pensa na casa primeiro, não pensa? Pensa na casa, pensa nisso, e às vezes precisa mesmo, né? Bom, muito bem. Se eu estou falando de oportunidade, e de repente a oportunidade aparece. Acredita, menina, que eu nem esperava por isso? Quando foi no domingo, alguém me falou que a Maria lá do andar tal, ela tá precisando, tem um carro lá que ela quer vender porque ela vai mudar-se. Ela vai mudar e imagina, o carro, ela é a única, como é que fala? A única dona do carro. O carro tá com pouca quilometragem, o carro é o meu número. Tá lá o dinheiro para uma oportunidade. Muitos guardam dinheiro com medo que vai faltar. E vai faltar. Porque precisa justificar a crença. Outros vão guardar o dinheiro, vão usar de forma respeitosa, com responsabilidade, não é? Não é que vai guardar porque fez a escassez em algum lugar, não. Tá tudo tranquilo. Esse dinheiro, ele pode, de fato, render, né, algo lá no banco. Mas para uma oportunidade, eu vou guardar porque eu sei que ele vai trabalhar para mim. É diferente. Agora, eu guardar com medo que vai faltar, ou que pode... Olha, eu conversava com alguém faz uns 15 dias, a pessoa falou... Nossa, pela terceira vez eu consegui... Ó, a pessoa disse isso para mim. Professor, o que eu faço? A pessoa disse. Eu falei, do que exatamente, né? Porque são tantas coisas, deixa muito aéreo, né? Deixa muito assim vago, né? Enfim, se eu não sei o que eu quero, não é? Como é que eu vou atrair abundância para minha vida, né? E ela disse, é impressionante, é a terceira vez que eu guardo dinheiro... E eu penso que eu vou conseguir no final do ano. Menina, mas conseguir esse dinheiro a duras penas. E ela fala de todo o esforço, a cara fica assim, e tem até fica ofegante, e demonstrando o quanto que foi duro, né? Quanto foi duro. E aí não acredita, menina, que aí a minha mãe ficou doente. É a terceira vez que eu guardo dinheiro. Uma vez foi o nosso filho, agora minha mãe, e não tinha como, minha mãe sem plano de saúde, enfim. O dinheiro foi todo, voltou para a estaca zero. Porque é assim, como é que a gente fala quando a gente diz que a gente apronta isso? Sabe? Fica aprontando, né? Eu vou guardar, Deus me livre que eu não tenha nada. Deus me livre que eu não tenha um tostão, de repente vai que eu preciso de alguma coisa. Ah, mas dito e feito. Né? A outra falou, nossa, achei que eu não ia mais ter nenhuma surpresa, menina. Achei que eu ia conseguir ter uma grana para viajar no final do ano. E o que aconteceu? Ah, eu tô lá sem nada, porque, sei lá, apareceram 2 multas. Mas assim, você não confia que esse dinheiro possa ficar no banco? Você não trata isso com abundância? É tudo no choro, é tudo na reclamação, é o medo que falta, não é? E a gente sabe, onde eu ponho a minha atenção, eu crio a minha realidade. Não é? Então, assim, onde está a sua relação com o dinheiro? Você relaciona com o dinheiro a partir daquilo que a mãe diz? Você ainda acredita? Porque a mãe não teve, às vezes, oportunidade de ter essas compreensões. E é tão interessante que eu quero trazer aqui para vocês, não é? Tem gente, muitas pessoas, muitas famílias, vivem numa abundância maravilhosa, mas acredita que não consegue reconhecer? Não consegue reconhecer. Por quê? Porque relacionar abundância com dinheiro. Relacionar somente abundância com ter um dinheiro muito grande na conta. Vocês observam como é que é? Como se participa de demandas, né, que se cria, e quem quer ser o milionário?
Quem não quer ser? Todos querem ser, não é? Mas por que as pessoas que ganham, e ganham bastante, pessoas que já ganharam 2, 3 vezes na loteria e não conseguem reservar nada? Por quê? Porque não se sentem merecedores. Vem de uma família humilde, que passou necessidade, que passou por muitos apertos, muitos atropelos, mas já passou. E tem uma abundância, ó. Conseguiu estudar. Tem uma casa, mas é uma casa parcelada. E daí? Qual é o problema? Parcelamento é abundância. Você não tem o dinheiro para pagar o parcelamento? Claro que seria maravilhoso uma hora comprar uma casa, e por que não? Então, alguém está falando de desapego aqui, né? Eu já quero responder isso aí, porque isso aí não é desapego, sabe? Eu não sou apegada. Se eu ganhar 1.000, eu gasto 2. Isso não é desapego. Isso não é desapego, né? Isso é, de fato, trazer para você. Isso aí deve te dar preocupação, né? Porque se você ganha, se a gente ganha 1.000 e a gente gasta 2, o que eu vou ter que trabalhar a mais, ou fazer a mais, ou apertar para eu poder pagar os 1.000 que eu gastei a mais? Também está dentro de uma crença. Não se trata de apegar-se a dinheiro, mas o dinheiro é a moeda de troca. Eu preciso de um sofá maravilhoso, eu entrego o dinheiro, a pessoa me dá. Eu preciso de alguém que venha me ajudar em casa? Ora. Eu vou pagar para ela e é o dinheiro, né? Tem o Weiner, assim que eu pronuncio, querido, terapeuta, ele diz, tudo que foca cresce. É verdade. Foca no amor, foca na abundância para ver. Foca na abundância. Então, o que eu posso olhar e ter abundância? Eu tô lá, tô com milão no banco. Tem R$1.000 lá no banco. Estou trabalhando, minhas dívidas, né? Fiz minha planilha, porque você precisa trabalhar a seu favor. Sabe? Se você ganha 5, você não pode gastar 7. Porque você vai fazer o Weiner. Quando a gente gasta mais do que ganha, isso é falta de responsabilidade com o dinheiro e com a nossa vida. E com o nosso sufoco, a gente vai ficar no sufoco, estressamos, né? Veja, tem essa casa, mas nós também temos um carro na garagem. Aí você olha, tem lá 3 crianças, a coisa mais linda, perfeita, saudáveis. Aquela casa cheia de alegria, cheia de vozes, né? Aquela comida feita por aquela mãe que decidiu ficar em casa. Aquele arroz que, assim, aquele cheiro do alho, assim, ressoando pela casa, não é? Aquela comida gostosa. Aquela criança que chega e aquela mãe de braços abertos e recebe, ajuda a tirar aquela roupa, põe para tomar um banho, sabe? É maravilhoso, traz para se alimentar e conversa. Essa mesa é abundância. A energia do dinheiro, que vem através do trabalho, que faz a dança. Então, é disso aí, professora, que você quer dizer? Então, a forma como eu vivo com a vida, o jeito que eu trato a minha vida, é o jeito que eu vou tratar aquilo que eu tenho. Se eu olhar para a abundância somente para o dinheiro que vem, eu não olho para aquilo tudo que o dinheiro que vem do trabalho do meu marido, que vem do meu trabalho, ou de mais alguém. Se eu não abençoar isso, a minha relação com o dinheiro é escassez. E trabalha, né? Como diz a Patrícia Matos, e trabalha e não prospera. Claro, porque faz no esforço, faz resmungando, faz reclamando, fica olhando muito mais para fora do que para dentro. Às vezes olha lá o que o outro tem e quer para si, mas não quer fazer o curso de inglês. Não quer fazer o curso de inglês. Imagina, sair à noite para estudar alguma coisa. Tem que ler esse livro? Por favor. Então, quando a gente olha para a nossa casa, sorria para ela. Tem gente que não acredita nisso, né? Tem que sorrir. Tem o trabalho, né? Sabe? Assim,
Sabe, Rogério? Sabe, Tânia? Eu olho para os meus bonecos, né, da constelação e eu falo com eles. Eu digo, olá, meus ajudantes. Eu os trato muito bem. Eu os trato bem. Porque ali tem uma energia de amor. Ali tem uma energia que eu vou atender uma pessoa num momento delicado da vida dela, ou algo que ela queira ver da empresa, ou um sintoma que ela queira ver, ou a relação que ela queira ver. Então, a minha relação com a vida. Viu, querida? Tem uma menina me perguntando aqui, a Tânia, né? A Tânia? Tainá Barreto. Ela disse, se difere, então, com o conhecimento sistêmico, né? Nós pudemos compreender que a raiz da abundância, onde começa a nossa abundância, é algo que não tem como nós não confiarmos. Eu vou até beber água aqui para poder falar mais macio. Com a sistêmica eu aprendi, depois que eu ressignifiquei todas as crenças, depois que eu disse para minha mãe, mãe, eu sou abundante e faço isso em sua homenagem também. É claro que com o trabalho das constelações e da sistêmica, eu dobrei a minha cabeça. Eu olhei para todos os meus ancestrais, sabe aqueles que vieram da Itália? Eu honrei todos eles, porque eu sei que eles deixaram muita coisa. Eu sei que eles vieram com uma mala e a roupa do corpo e muita esperança no coração. Eles trabalharam duro, mas eu não preciso repetir o mesmo destino dos meus ancestrais. Agora, reconhecer, nossa, eu os tenho em minha alma. Eu sinto muito, sinto profundamente. Mas a vida que veio de longe e veio deles também e chegou a mim através da minha mãe e do meu pai, é o mínimo que eu posso fazer, é reconhecer a abundância da vida em mim. Se eu falo, criança, eu cresci, eu me casei, eu estudei, né? Me tornei, fiz filosofia, fiz pedagogia, me especializei, tenho um tanto de horas de cursos livres. Quantos cursos com Bert Hellinger? Quem é que pagou os meus cursos todos? O meu trabalho como professora. Como que eu não vou honrar o magistério? Se através desse trabalho de todos aqueles alunos, daquelas famílias todas, foi através deles que eu pude comprar meus livros, que eu pude ir para os seminários de Bert Hellinger, para Lawrence, para Ingala, para Marianne Frank, né? Então, isso tudo é abundância. Ah, mas alguém fala, mas foi duro, hein? Atendi umas pessoas, meu Deus, não é o seu trabalho? Você não está como terapeuta? Você não tem uma plaquinha lá na porta dizendo que você é terapeuta, que você é consteladora, que você é advogado, que você é professor? Fazer jus a isso. Então é a vida. E isso me remete a quê? Me remete à minha mãe. Então, devolvendo aí para Tainá mais particularmente, né? Nas constelações, a gente fez um encontro com a mãe, que é um encontro muito especial. E quando nós conseguimos ter esse encontro e sentir isso sensorialmente dentro do nosso corpo, e o nosso coração vibra bem forte. Olha, eu estou falando com vocês e eu sinto o meu corpo inteiro fazer uma comunicação comigo. Essa conexão com a vida, aí vocês podem dizer, professor, e como é que a gente faz isso? Só tem uma fonte. Não adianta querer procurar na casa do vizinho, não tem. A forma como eu lido com a vida e que vai vir abundância para mim é a forma como eu compreendi, os passos que eu dei, como eu entendi, como eu observei, como eu entendi,
como eu compreendi, né, Rogério? Como eu compreendi e ressignifiquei todos os meus traumas de infância. Quem não tem? E compreender significa dar um salto. Compreender significa você ter uma outra consciência. E ao invés de eu ficar, sabe, reclamando que eu vim de uma família pobre, porque nós éramos assim, porque nossa, porque eu ia para a escola, eu usava o mesmo conga, né, da minha irmã, porque a sacolinha que a gente levava o material, depois a minha mãe fez uma para cada um. Mas eu dou graças a Deus que foi assim, porque eu estudei. Ao invés de eu prestar atenção no menos, eu comecei a pôr atenção no mais. Aquele tempo passou, mas aquele tempo me curou de muitas coisas. Onde que está a maior relação que nos leva para a abundância? Quem de vocês aí foi amamentado? Quem foi lá para o peito da mãe? Quem sugou lá? A primeira sensação de endorfina, não é? Com a criança assim, é na sucção. Ui, que maravilha, que prazer que é. E quando a mãe então consegue olhar, o mundo fica muito abundante, né? Então, a nossa mãe é a porta para a nossa abundância. Se ela é a porta para a nossa abundância, também é a possibilidade de eu fechar a porta para a escassez na minha vida. Sabe, eu lembro da minha mãe, eu sorrio. Sabe, não tenho outra alternativa, eu não tenho. E aí, quando eu faço isso com tanta consciência que eu tenho, eu me lembro do meu pai. Imediatamente, o meu coração se conecta no dele e também agradeço o momento que ele me colocou dentro da minha mãe. E isso aqui não é assim o óbvio, porque não é óbvio, é a certeza de que quando eu ganho a vida, de que eu recebo a vida, ali eu recebi a permissão para ser abundante. Mas eu preciso confiar nisso, né, professora? Claro que precisa confiar nisso. Por isso a importância de ler os livros, de participar de uma formação, que aliás alguém me perguntou, não é? E nós vamos iniciar uma nova turma, final de outubro. Logo já vamos divulgar. Logo vamos divulgar. E aí vem aprender sobre essas coisas no método Elza Carvalho. Aprender no sensorial, aprender no sentir, para poder fazer com responsabilidade, num rapport profundo para quem a gente vai entregar o trabalho da gente. Mãe, é minha mãe. O quanto esta mãe, ela nos deu o selo, sabe? Ela nos deu o selo de abundância. Quando a gente vem, que ela nos olhou, eu me lembro que a minha mãe me dizia assim, você nasceu criada, porque nasceu uma criança robusta, uma criança bonita, né? Rosada, branquinha, né? Oi, Weber, lindo! E acho que eu vou passar meu ano novo com você, tô pensando aqui com a sua família. Então, assim, não é? E ela dizia, você não deu trabalho, você nasceu muito saudável, minha filha. Mãe, mas eu mamei? Sim, você mamou. E mamei. Só de eu contar isso para vocês, o meu coração se enche de alegria. E sabe como é que fica aqui? Se eu engulo, fica doce. Porque mãe é doce. Mãe é permissão. Mãe é vida. Compreende? Então, qual é a minha relação com o dinheiro? É a mesma relação que eu tenho de colocar a minha mãe no coração, contemplar essa mãe como uma mãe normal, com tudo aquilo que eu gostaria que ela tivesse feito diferente, mas ela não deu conta. E aí, maravilha,
eu ser filha daquela mulher. Aí a Alessandra vem e diz para mim, mas Elza, você mamou na sua mãe, mas eu fui amamentada por uma ama de leite. Alessandra, olha bem o que você me contou. Presta atenção para você ver. Presta atenção. Ama de leite. Olha o nome. Ama de amor. Alguém que você foi amamentada. Claro que seria muito bom que fosse na mamãe. Mas houve uma outra mulher. Estamos todas tão conectadas. E esta mulher deu a você leite. E você foi amamentada. Você não chorou de fome. Você não passou fome. É nisso que você tem que prestar atenção. Então veja, gratidão pela minha mãe que me trouxe para a vida, não é, querida? E gratidão por essa outra mulher. Gratidão por essa outra mulher que me deu leite, que me amamentou. Então pensar sobre isso, quando engolimos, vem um doce. Desce gostoso, porque eu estou falando da minha mãe. Eu estou falando do portal que se abriu quando a minha mãe me trouxe para a vida. Como não prosperar? Eu já honrei os ancestrais. Eu já baixei a minha cabeça. Eu já concordei com a minha mãe mais do que 100%. E onde que fica a minha atenção? Onde que eu vou focar a minha atenção? Naquilo que eu recebi. E era tão gostoso ouvir as histórias da minha mãe sobre mim. Então, eu nasci saudável. Claro, alguém está contando aqui que nasceu doente. Mas já passou. Eu tive bronquite passado. E bronquite, o que significa? Amor, um amor muito, assim, que faz adoecer, sabe? Ele sufoca um pouco, sabe? E na adolescência engravidei cedo. Ela dizia, você sempre deu trabalho. Para justificar, né? Você foi lá e engravidou cedo mesmo, né? Hoje ela já é falecida, né? O mais importante de tudo, minha querida, é que você se tornou uma linda moça, uma linda mulher, né? De onde você fala comigo, Patrícia Matos. E não é à toa que você é massoterapeuta, né? Cada pessoa que você cuida, você está cuidando um pouquinho de você, não é? É maravilhoso isso, já passou. Diga sinto muito para sua criança. E como adulta, olhe para ela e diga, sabe, a gente deu conta. E a nossa mãe não sabia fazer diferente. E não sabia mesmo. Que culpa você tem que você nasceu doente? Afinal de contas, você estava dentro da barriga dela. Então você pode uma hora olhar para visualizar sua mãe e falar para ela, ó mãe, isso aí é com você. Eu vou devolver para você. Porque eu estava lá dentro de você. Eu não sei o que você comeu, eu não sei por que você ficou doente. O que acontecia com você que você me trouxe doente? Qual é a minha dor, mamãe? Mas o que quer que seja, você deu conta. Você pode escrever essa palavra que a professora Elza está te entregando? Diga, olha, eu recebi um presente da Elza Carvalho, sabe? E se você quiser aprofundar um pouco isso, vai lá no YouTube, lá no meu canal, e procure mais vídeos, estude mais um pouquinho, e vai pondo essa mãe no coração, e vai saindo da história. A gente não é a história, né? A gente precisa sair dessas histórias. Precisa sair dessas histórias. Muitas vezes as histórias, elas judiam mais do que o fato em si. Ok? Então, queridos, estamos aí quase querendo já, né? Ir encerrando. Espero ter entregue para vocês algumas reflexões importantes. Domingo eu vou abrir uma live onde nós vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos fazer um exercício prático. A gente vai praticar, fazer uma vivência, uma meditação
para nós então sentirmos a abundância rapidamente em todas as nossas células, sabe? Vai ser maravilhoso. Mas como que vocês ficaram? Sintam isso que a professora falou. De onde vem? De onde vem o esforço do meu trabalho? Vem porque eu não tomo a vida. Por que eu estou sempre procurando nos exames? Por que eu estou sempre procurando em hospitais? Por que o tempo todo eu preciso tomar isso, tomar aquilo? Por quê? Né? Porque de fato eu não tomei a vida. Na vida tem alegria. As nossas células todas são trilhões de células. E nós temos uma sabedoria interna tão maravilhosa que nós podemos alterar qualquer estado. Para que onde que essas palavras da professora Elza estão chegando no seu coração? Ouça de novo essa live. Claro, são 60 minutos, mas você não precisa ouvir tudo uma vez. Ouça aos pedaços. Sabe, às vezes me incomoda um pouco tudo isso muito rápido. Tem coisas que não dá para ser tão breve. Algumas prosas precisam ser um pouquinho maiores. E não preciso? Onde está escrito que você precisa ouvir do começo ao fim? Ouça, né? E a pergunta é, o que é que eu identifico de abundância na minha vida? Olha, veja, eu estou recebendo aqui de vocês todos, né? Eu estou recebendo de muitos de vocês abraços, coraçõezinhos, nota 1000, nota 100. Isso é abundância. Eu olho para tudo isso e fico imaginando as mãos que estão clicando e enviando para a professora. Sabe? Aí vem esse menino, o Heber Vilas Boas, e ele diz para mim, eu te amo. Sabe? Nossa, é um constelador, é um facilitador de vivências. Ele mora em Salvador, sabe? Ele é tão amável comigo. Ele é muito amável comigo. Sabe, será que ser amável é ser abundante? Quando nós entregamos um sorriso para alguém, quando nós abraçamos, se isso não chega em mim, é porque eu fecho a porta. Mas se estamos vinculados, se estamos na nossa mãe, se estamos no nosso pai, se já compreendemos todo o sacrifício do nosso sistema, e se eu tomei permissão suficiente para poder sair para a vida, não tem para ninguém. Tudo que vier às minhas mãos, eu terei responsabilidade, eu terei amor. Tem uma moça que eu não agora queria me lembrar o nome dela, ela até postou um stories, onde eu digo que as constelações, nós vamos conversar sobre constelações também, né? As constelações precisam ter bom acabamento, né? Precisam ser tratadas como acabamento de alfaiataria. Aí, conversando com ela, ela disse, professora, você entrega muito amor, mas é maravilhoso ver você também entregando o rigor, que significa, sabe, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno. O quanto que a gente precisa olhar para as nossas emoções, onde nós estamos, o que nos impede de sermos abundantes conosco. Sabe, às vezes uma roupa maravilhosa, eu fico esperando, isso aí tanta gente fala, sabe? É assim, a forma como eu lido com a vida. Tem coisas muito mais profundas, né? Muito mais profundas que a gente precisa fazer. Então é isso, queridos. Eu deixo aqui... Está perguntando o horário que vai ser domingo. Uma pergunta? O horário vai ser domingo. Muito bom. Tem muitas consteladoras aqui, muitas psicólogas. Ei, meu Deus, coisa mais boa, né? A Bianca já colocou aqui sobre o meu canal lá no YouTube. Olha a Lácia, muito bem. Ai, meu Deus, que coisa mais boa ter vocês junto comigo, sabe? Para perceber que o fato da minha mãe ter me doado foi o maior ato de amor. Nossa, eu chego a me emocionar, viu? E no domingo a gente vai falar um pouquinho dos filhos que têm 2 mães, 2 pais, não é? Então, fiquemos na gratidão.
A gratidão é abundância? Não é? O que será que é gratidão? Qual é o sentimento que a gratidão provoca em nós? Então, até domingo, às 20 horas, estaremos aqui de novo no Instagram. Contem para as pessoas e aí vamos também fazer uma vivência, né? Para experimentarmos esse amor em nós. Vamos fazer com que as nossas células todas fiquem recheadas de amor, né? E esse depoimento dessa menina, nossa, a Lácia, nossa, me preencheu aqui, sabe? Tomei também a sua mãezinha no meu coração, porque trouxe você. Então, assim, queridos, um beijo, um abraço bem apertado, durmam bem, sabe? Uma cama bem arrumada, ai, delícia, né? Um travesseiro que conforte a cabeça, isso também é tratar-se bem, não é? Então é isso, fiquem bem, o meu amor que ama para todos vocês, nós tínhamos muitos homens aí conosco, né? Que maravilha. E obrigado por me fazerem companhia, por estarem comigo e gratidão por tanta disponibilidade. Isso também é abundância, né? Vamos compreender a escassez para que a gente possa deixá-la ir embora. Ela que siga por ela.